Olá, bom dia. Estamos aqui novamente para tentar aprender direito ambiental e gabaritar essa prova da OAB nas questões de ambiental. Vamos hoje falar sobre um segundo tema, né? Meio ambiente na Constituição. Meu nome é Cíntia, como vocês já sabem, espero que vocês compreendam o assunto e caso tenha alguma dúvida, é só escrever para a gente, ok? Então vamos para a nossa tela. Bom, o tema de agora vai ser o meio ambiente na Constituição Federal. Vocês sabem muito bem que existem alguns dispositivos na Constituição que tratam da questão ambiental de forma direta e indireta. Vamos começar agora falando sobre os dispositivos que tratam sobre a questão ambiental de forma direta. E é claro que nosso primeiro artigo vai ser exatamente a análise vamos fazer nossa primeira análise, né, do artigo 225, e aqui nós temos, né, mais ou menos umas reflexões a respeito desse 225. Vamos botar já na tela para vocês o teor desse artigo. Mas, primeiramente, né, a gente já temos conhecimento de que esse artigo 225 da Constituição, ele tutela o equilíbrio ecológico. Quando se coloca que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não nos resta dúvida de que o objeto da tutela jurídica é justamente esse equilíbrio ecológico, tá? Até porque esse equilíbrio ecológico, ele é essencial para a nossa existência, para a nossa qualidade de vida. Então, por isso, é interesse, né, do Constituinte deixar ali consolidado essa proteção em relação ao equilíbrio ecológico. Quem são os titulares desse direito, né? Então, quando se coloca na Constituição, lá no 225, que todos, né, têm o direito, esse todos é uma titularidade indeterminada, tá? A gente chama isso de titularidade difusa. Então, todos refere-se necessariamente a todo mundo, tanto nós como cidadãos ou parte da sociedade, até mesmo o poder público. E quando se coloca todos, é tão indeterminado, porque a própria redação do artigo, ele coloca como presentes e futuras gerações. Ou seja, existem pessoas que são titulares desse direito que ainda não nasceram, ok? Então, fica aí anotado essa particularidade com relação à proteção do meio ambiente, porque o titular desse direito, não só nós, né, nesse exato momento, mas também pessoas, né, alguns seres humanos que ainda estão por vir. E o regime jurídico de proteção desse bem, né, que é justamente o equilíbrio ecológico. Vamos lá. O regime jurídico, né, é um direito difuso de interesse da coletividade, etc., mas é dado a esse bem jurídico o tratamento de bem de uso comum, tá? Ele é bem de uso comum e essencial à qualidade de vida, à sadia e qualidade de vida. Então, a gente tem que deixar já bem amarradinho aqui, tá? Essa análise, espero que vocês estejam acompanhando aí. E o dever jurídico que decorre desse dispositivo? Bom, na própria redação do artigo, já se tem lá que se impõe o dever, né, tanto para o poder público como para a coletividade, de preservar o meio ambiente. Então, o dever jurídico que está aí explícito dentro da própria redação do artigo é justamente o dever de preservar o meio ambiente, né? O dever de defender e preservar o meio ambiente. Agora, a pergunta, né, que é decorrente exatamente dessa última análise, a quem recai esse dever? Quem é o sujeito passivo desse dever jurídico? Todos nós. Claro que de uma forma diferenciada, mas recai tanto para o poder público quanto para a sociedade o dever de defender e preservar o meio ambiente. E aí a gente vê instituída uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a sociedade. Só que é uma responsabilidade compartilhada, mas diferenciada. Todo mundo tem um dever? Tem, mas dentro dos seus limites, das suas atribuições, dentro das suas competências. Tudo certo? Então, vamos analisar agora a redação do artigo, ok? Eu gostaria que, por favor, ficasse todo na tela, para a gente, né, mostrar aqui um destaque para os colegas. Aqui, ó, esse todos faz referência àquilo que nós comentamos sobre a questão da titularidade difusa, né, indeterminada desse direito. Meio ambiente ecologicamente equilibrado.
É tão bonitinho essa expressão, né, gente? Meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado é justamente aquilo que nós comentamos agora, que constitui o bem jurídico tutelado, né? Bom, esse bem jurídico, né, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, tá aqui, ó, bem de uso comum do povo, ok? Ou seja, todos têm o direito de usufruir, e também considerado essencial à sadia qualidade de vida. Essa é a justificativa pela qual se tutela esse bem jurídico. E aqui temos, né, logo em seguida, impondo-se ao poder e à coletividade. Olha aqui, ó, responsabilidade compartilhada entre poder público e coletividade a respeito dessa obrigação de defender e preservar o meio ambiente. Detalhe, ele deixa aqui já bem amarrado a ideia de que presentes e futuras gerações são titulares desse direito. Isso impõe para a gente aquilo que nós já comentamos na nossa primeira aula a respeito da solidariedade intergeracional. Tudo certo? Vamos continuar aqui na nossa análise. Agora vamos falar sobre os outros dispositivos, né, que complementam esse artigo da Constituição. Parágrafo 1º, né? Para assegurar a efetividade desse direito, óbvio que não adianta só colocar no papel, tem que garantir a efetividade, incumbe ao poder público. Aqui fica instituída a responsabilidade ao poder público, ok? Pode voltar para a nossa telinha aí integrada. Então, vamos lá. Quando se diz que incumbe ao poder público, aqui já, né, determina que é uma exclusividade, né, atribuída em termos de incumbências ao poder público. A primeira delas é preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e prover manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Olha, isso aqui é um pouco óbvio, eu acho que isso não demanda tanta explicação, mas a gente vai fazer aqui um reforço para vocês. Não tem como você dissociar da ideia de equilíbrio ecológico se você não agir, se não tem uma ação. Além da questão da preservação, que está bem aqui explícito, né? Restaurar processos ecológicos é essencial, porque a gente vive um momento de crise ambiental. Nós vivemos um momento de passivo ambiental. Tão somente preservar o que tem não é o suficiente, nem para a qualidade de vida atual e muito menos para garantir uma qualidade de vida para as futuras gerações. Então é por isso que se deixa bem amarrado, né, bem consolidado, a ideia que não devemos somente preservar, mas sim restaurar aquilo que está degradado. É óbvio que alguns danos ambientais são irreversíveis e talvez não seja possível essa restauração, mas de todo modo há danos ambientais, há quadros de degradação ambiental que se pode sim fazer a restauração, ok? Então a gente vai continuar aqui na nossa análise, restaurar processos ecológicos essenciais, tá? Prover o manejo ecológico das espécies, gente, é justamente criar mecanismos de controle, de fiscalização, ou até mesmo de administrar determinados ecossistemas para que a gente possa ter aí um equilíbrio e a manutenção de algumas espécies, ok? Então, isso aí é um tanto quanto óbvio, tá? Isso se incumbe ao poder público. Vamos continuar aqui na nossa análise, no inciso 2. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Brasil, do país, desculpa, e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação do material genético. Vocês devem estar achando novamente, olha, a professora falando aqui de questões genéticas. Opa! Mas, gente, vamos lá. A questão do inciso 2 aqui, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético. Talvez seja algo que não seja muito comum, né, se comentar. Mas o Brasil, ele detém uma riqueza enorme em termos de material genético, de diversidade genética. Isso integra o nosso patrimônio, tanto natural quanto até econômico. A exploração desse material genético, ela é atribuída, né, para alguns ramos aí da iniciativa privada. Mas o que eu quero que vocês entendam, que o material genético, ele também constitui patrimônio do Brasil e faz parte do nosso conceito de meio ambiente. O patrimônio genético, ele deve ser manipulado de forma responsável,
ok? E por isso se impõe ao dever, né, ao poder público o dever de tanto preservar a nossa diversidade de patrimônio genético, a integridade desse patrimônio genético, quanto fiscalizar as entidades que têm acesso e que manipulam esse material genético, ok? Senão, né, vamos estar aí vulneráveis a contrabando e outras condutas lesivas ao nosso patrimônio. Continuando aqui na nossa análise, vamos para o nosso inciso 3, tá, do artigo 225 da Constituição, que incumbe ao poder público o dever de definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Aqui nós vamos ver exatamente um gênero TEPS. A gente chama de espaços territoriais especialmente protegidos. Esse S aqui, gente, pelo plural, tá? Mas assim, gente, espaços territoriais especialmente protegidos são aquelas porções territoriais que, por sua importância ecológica ou por sua vulnerabilidade, fragilidade ecológica, devem ser protegidos, tá? Então, aqui é o gênero, a gente vai tratar isso de uma forma mais detalhada lá na frente, cujas espécies são, primeira delas, unidades de conservação. Eu acho que vocês já ouviram falar nas famosas unidades de conservação. Desculpem a letra que não está muito inspirada hoje. Então, a unidade de conservação já tem regulamentação, tá? Existe a lei do SNUC, que é a lei do Sistema de Unidade de Conservação, que trata exatamente da proteção desses espaços territoriais, né, que devem ser protegidos por conta das funções ecológicas que exercem, né? Aqui tem uma coisa bem interessante. Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do vedação ao retrocesso ecológico? Entre outros princípios, eu cheguei a comentar com vocês sobre, olha só, a alteração e a supressão desses espaços, né, que são desses espaços territoriais especialmente protegidos, devem ser somente feito através de lei em sentido formal, tá? Não poderia, por exemplo, fazer isso por decreto ou qualquer ato do Poder Executivo. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. O que a gente tem que entender disso aí? Além de eu proteger, eu não posso permitir que haja uma ação antrópica naquele local em que se institui essa proteção, em razão, né, da sua importância ecológica, que comprometa aí exatamente esses atributos que aquele lugar tem, que aquele lugar guarda. Então, aqui nós temos, né, já, vamos botar assim, um certo cumprimento, pelo menos no plano teórico, né, desse comando constitucional quando se institui a lei do SNUC. Nós vamos tratar sobre a lei do SNUC mais adiante, não se preocupem. Então, vamos prosseguir aqui na nossa análise, tá, do artigo 225, agora vamos para o inciso 4. Exigir na forma da lei para instalação de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Nossa, aqui a gente tem um monte de análise aqui embutido nesse inciso. Primeiro que eu já comentei com vocês exatamente sobre esse inciso, mas quando dei o exemplo a respeito do princípio da prevenção. Isso aqui é exatamente a materialização do princípio da prevenção, de como deve ser aplicado, né? Uma das formas de aplicar o princípio da prevenção. Porque se eu exijo, olha só, se eu exijo estudo prévio de impacto ambiental para as atividades que são potencialmente causadoras de significativa degradação ao meio ambiente, eu estou exigindo que aquele empreendedor, ele tenha, na verdade, ele venha informar o órgão licenciador todos os riscos que a atividade dele pode causar, apresenta.
né? Então, é uma atividade X. O empreendedor tem a pretensão de explorar aquela atividade econômica. Ele necessariamente, no momento em que ele vai solicitar o licenciamento ambiental lá no órgão licenciador, ele necessita apresentar um estudo prévio de impacto ambiental. Esse estudo, ele vai apresentar dados e informações que vão subsidiar a tomada de decisão do próprio órgão licenciador a respeito daquela atividade ou não, para fins de concessão ou não da autorização daquela atividade. Eu comentei isso por alto com vocês no princípio da prevenção, porque esse estudo de impacto ambiental vai exatamente orientar o órgão licenciador para poder indicar quais são as medidas preventivas e mitigadoras dos danos ambientais decorrentes da exploração daquela atividade econômica, ok? Lembra que eu comentei com vocês sobre a questão do princípio da informação? Pois é, essas solicitações, essas concessões, desculpa, as concessões de licenciamento ambiental devem ser publicadas em diário oficial, ok? Devem ser publicadas no diário oficial para que a população tenha noção, para que a população tenha consciência e ciência, na verdade, de quais são os empreendimentos que pretendem se instalar e onde, e quais são os impactos ambientais que aquele empreendimento pode causar. Então, espero que vocês tenham conseguido aqui compreender esse inciso, ok? Geralmente ele é bem explorado, porque ele envolve aí uma série de análises. Aqui no inciso 5, institui o dever ao poder público de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, queridos, é o seguinte, aqui é um tanto quanto óbvio, tá? Essa questão do controle de comercialização de produtos ou substâncias, né, emprego de técnicas que vão comportar aí, que possam implicar em riscos tanto para a saúde pública quanto ao meio ambiente. O que eu quero que a gente entenda é que a iniciativa privada, ela tem limitações no seu exercício, no exercício do seu direito, tá? Eu não posso simplesmente permitir, não se pode simplesmente permitir que empresas, né, no afã de obter uma lucratividade ainda maior, adotem métodos inseguros ou arriscados, ou que utilizem substâncias ou técnicas inseguras e arriscadas para o meio ambiente e para a vida humana, só por conta de sob argumento de que tem que estar exercendo a livre iniciativa e assim obter mais lucro. Não é assim que funciona, tá? Essa questão da livre iniciativa, ela tem sim uma limitação, porque eu não posso simplesmente permitir que o processo produtivo se dê de qualquer forma. É necessário que tenha responsabilidade e cumprimento das normas regulamentares com relação à segurança. Então, nós temos aí um controle que deve ser ostensivo em relação às empresas sobretudo aquelas que manuseiam produtos perigosos, sobretudo aquelas que adotam técnicas perigosas, porque além da questão trabalhista, nós também temos, né, a questão da segurança ambiental e da segurança sanitária. Tudo bem? Então, eu espero que vocês entendam que o controlar essa cadeia produtiva da iniciativa privada é necessária até para poder resguardar a própria proteção do meio ambiente e da saúde humana. Prosseguindo aqui na nossa análise, inciso 6º vai falar sobre a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino e conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Olha, é um tanto quanto óbvio, né, falar que a educação ambiental ela deve ser promovida, sobretudo em todos os níveis, porque senão a gente não tem como mudar, né, a postura cidadã daqui a alguns anos. É necessário investir nas crianças e nos jovens para que tenham uma postura ambiental, para que tenham uma conscientização pública voltada para a preservação do meio ambiente, para que a gente possa, então, ter um outro cenário, que ao invés de degradação, e sim de preservação. Então, essa conscientização pública nos níveis de ensino, ela é importante, deve ser promovida. Existe uma lei, né, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental. Tá? Ela foi instituída em 1999, está em vigor até hoje, e ela serve para balizar exatamente todo o sistema de ensino voltado para a questão ambiental. Vamos passar aqui para o nosso inciso 7, tá?
do parágrafo 1º do artigo 225, que vai falar sobre o dever do poder público de proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécie e submetam os animais à crueldade. O que eu quero que a gente entenda aqui, e que é também um tanto quanto autoexplicativo, um pouco óbvio, tá, gente, intuitivo, entender que equilíbrio ecológico só pode ser alcançado se nós protegermos fauna e flora, tá? Então, não faz o menor sentido a gente simplesmente deixar de protegermos fauna e flora, porque eles compõem aí a questão do meio ambiente. Então, de que forma isso já foi, vamos botar assim da seguinte forma, concretizado, né? Pelo menos no plano legislativo, nós temos a lei que criminaliza, né, práticas lesivas ao meio ambiente. Eu tenho a lei 9.605, vamos tratar dessa lei um pouco mais adiante, tudo certo? Ela vai criminalizar algumas condutas, inclusive aquelas voltadas para contrabando de animais. E também temos uma lei chamada de Código Florestal, que é de 2012, que tem por objetivo a proteção de vegetações nativas, né? De porções aí de vegetação nativas que se encontram no interior dos imóveis, né? De imóveis rurais. E é interessante que a gente entenda, tá? Que fauna e flora exercem funções ecológicas e devem ser protegidas no contexto, né, de proteção ambiental como um todo. Agora, é claro, essa questão da submissão dos animais à crueldade, ele merece aqui um destaque. Por quê? Bom, muitos de vocês devem, inclusive, né, comungar da mesma prática, mas o movimento vegano, por exemplo, ele vem dando força a essa discussão sobre a questão dos animais. Então, algumas manifestações culturais, né, que nós temos Brasil afora, acabam infligindo aí certa crueldade aos animais, um tratamento cruel aos animais. E isso já foi objeto de discussão jurídica dentro do próprio STF. Em 1998, o STF se manifestou a respeito disso, tá? No recurso extraordinário. Deixa eu colocar aqui, só para a gente anotar, e depois a gente vai comentar esse assunto mais adiante, lá no parágrafo 7º, tá? Esse recurso extraordinário, né, que tratava sobre a farra do boi, foi decidido da seguinte forma pela Suprema Corte. Entendeu-se nesse julgamento pela inconstitucionalidade das manifestações culturais como a farra do boi, que estava justamente discutindo a farra do boi, por serem atividades que submetem os animais à crueldade. Esse julgamento foi em 1998, tá? Esse tema foi revisitado para discutir sobre a questão da vaquejada. A gente vai já falar sobre isso quando tratarmos do parágrafo 7º. Vamos prosseguir aqui na nossa análise, parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Aí você me pergunta, poxa, mas já não existe essa questão da obrigação do estudo de impacto ambiental, já não tem isso já não decorre do próprio processo de licenciamento? Eu falei, sim, ok. Mas aqui existe um destaque especial para a atividade que explora, tá, recursos minerais, porque, gente, mineração não tem para onde correr, é altamente impactante sobre o meio ambiente. Tá? E justamente pelo reconhecimento, né, pela absoluta certeza científica de que a atividade mineradora causa significativo impacto sobre o meio ambiente, é que o próprio poder público, aqui o Comando Constitucional, exige que todas as medidas técnicas que forem aplicadas no contexto da recuperação ambiental daquele local em que houve atividade mineradora devem ser cumpridas e devem ser
feita de acordo com o que o poder público ditar, tá? Então, na verdade, aqui só está dando um destaque à atividade mineradora, porque se entende, já se tem certeza de que é uma atividade altamente impactante e o empreendedor, nesse caso, vai ter que seguir todas as soluções que forem ditadas pelo poder público. Tudo certo? Então, continuando aqui na nossa análise, vamos para o parágrafo 3º. Esse parágrafo 3º aqui, ele dá muito pano para manga, tá? A gente pode aqui ver a famosa tripla responsabilização do infrator ambiental, tá? Ou do poluidor. Então, aqui nós temos as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas, olha que interessante, gente, jurídicas, a sanções penais, famosa responsabilização penal da pessoa jurídica, e administrativas, independentemente da obrigação de reparar danos causados. Então, aqui nós temos, além da tripla responsabilização do infrator ambiental, que é a penal, a administrativa, e também temos a cível. Cadê a cível? Gente, quando se fala independentemente de obrigação de reparar danos, isso aqui tem, né, reparação é caráter indenizatório, isso é dentro do estudo de direito civil, ok? E eu também tenho a responsabilidade penal da pessoa jurídica, que ocorre aqui na questão ambiental. Tudo certo? Então, a gente vai continuar aqui a nossa análise, porque esse tema, tá? Eles vão ser explorados de uma forma mais detalhada, mais adiante, porque faz parte do nosso conteúdo programático para a OAB. Aqui, na continuação, nós temos o parágrafo 4º, né, que diz o seguinte: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Aqui, gente, nós temos, né, o elenco taxativo daquilo que constitui patrimônio nacional. O que pretendeu aqui o legislador? Ele simplesmente elencou 5 biomas, tá? 5 biomas específicos pertencentes ao Brasil, ao Brasil, que são patrimônio nacional. Não tem muito o que a gente explorar aqui, né, em termos de compreensão, até porque foi só uma escolha do legislador em eleger esses 5 biomas para poder dizer que fazem parte do patrimônio nacional. Mas o que eu quero que vocês entendam, que quando cair na prova da OAB, aí fica a nossa dica, que todas as vezes que essa questão do patrimônio nacional for explorada em prova, lembrem-se que Caatinga e Cerrado não foram contemplados. Geralmente, as provas, elas cobram, né, esse tema, inserindo nas alternativas Caatinga e Cerrado para poder confundir o candidato. Só temos 5 biomas específicos e Caatinga e Cerrado não foram contemplados. Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal Mato-Grossense e Zona Costeira. Tudo certo? Então, aqui só foi mesmo para dar um destaque a esses 5 biomas que possuem uma importância ecológica e, por isso, teve esse tratamento específico pelo legislador constituinte. Vamos prosseguir na nossa análise aqui no parágrafo 5º. Esse parágrafo 5º é bem interessante, tá? Porque envolve, inclusive, conhecimento de direito civil. São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados, por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. Nesse ponto aqui, eu vou exigir de vocês um certo conhecimento, tá, em direito civil e um tantinho assim no direito agrário. Por quê? Terras devolutas. Gente, terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, né, elas são bens dominicais, tá? Terras devolutas são bens dominicais, não têm uma destinação específica e são passíveis de alienação.
Isso está dentro do próprio direito civil. O ponto é essa questão de ações discriminatórias. Algumas terras, né, em que não há ainda a identificação, né, do Estado como proprietário, às vezes elas sofrem, né, uma ação chamada ação de discriminação de terras. E essas terras acabam se vertendo ao patrimônio do Estado. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que tanto uma quanto outra são passíveis de alienação pelo próprio Estado, mas quando nessas terras, quando nesses imóveis há espaços que são necessários à proteção de ecossistemas naturais, ou seja, vamos supor que haja uma terra devoluta do Estado, onde se concentra ali uma vegetação nativa de espécies exóticas ou de espécies em extinção. Não pode ser sujeito à alienação. É isso que o dispositivo quer dizer. Eu não posso alienar, é indisponível aquelas terras devolutas, aquelas terras arrecadadas pelo Estado, porque concentram ali alguma vegetação nativa ou algum ecossistema que é necessário que seja preservado. É isso, tá? Não demanda muito, né, esforço de raciocínio, mas é exatamente isso. Então, é uma forma de proteger o meio ambiente da própria ação do Estado de querer alienar suas terras, né, para fins econômicos. Parágrafo 6º. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Aqui, gente, primeiro, vamos começar. Essa questão de uso de material nuclear já é competência da União, tá? Para começar a conversa, e todo mundo aqui já sabe, né? Agora, essa questão de localização das usinas. Usina nuclear, né, é altamente arriscado. Então, a escolha, né, da localização dessa usina nuclear não pode ser feita de uma forma tão fácil, tá? Então, aqui impôs-se a dificuldade, né, impôs-se aqui uma dificuldade em se determinar essa localização da usina nuclear, justamente por conta da complexidade do tema. Então, escolher um local onde vai ser operar uma usina nuclear é algo extremamente delicado, tá? Porque existe aí um histórico de vazamento de material nuclear, o que todo mundo já sabe, né? É extremamente danoso à saúde pública e ao meio ambiente. Então, vamos continuar, finalizar essa parte 225 da nossa análise aqui do meio ambiente na Constituição, que vamos fechar com esse parágrafo 7º, tá? Para fins do disposto na parte final do inciso 7 do parágrafo 1º deste artigo. Lembra do inciso 7, gente? É aquele que veda o tratamento cruel aos animais, tá? Não se consideram cruéis. Olha só, não se consideram cruéis. Aqui, pelo que vocês estão vendo, há uma exceção, tá? A determinação lá do inciso 7. Não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que essa prática desportiva seja considerada o quê? Manifestações culturais. E aí faz aqui, conforme o parágrafo 1º do artigo 215, que vai falar sobre a questão cultural, né? Os direitos culturais desta Constituição, registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentados por lei específica que assegure o bem-estar dos animais. Bom, eu coloquei aqui já no slide a ADI, a famosa polêmica ADI que discutiu sobre a vaquejada, lá no Ceará, tá? Essa ADI, ela teve, né, aí muito em voga, porque juntamente, né, mais uma vez falando sobre o movimento vegano, das pessoas que amam os animais, essa questão ela foi muito polêmica e teve o julgado no seguinte sentido. Simplesmente foi considerado inconstitucional a lei cearense que regulamentava a prática de vaquejada. Por quê? Porque submetia tratamento cruel aos animais, tá, no âmbito da vaquejada. O que foi que aconteceu? E aí rolou aquela discussão entre direito à cultura, direito à proteção dos animais, enfim. Nessa discussão toda, gerou esse entendimento do próprio STF. Então, os amantes dos animais ficaram super felizes e comemoraram, mas por pouco tempo. Porque a bancada ruralista
né, contrapondo exatamente o entendimento do STF, o que fez? Por sua força política no Congresso, acabou aprovando a emenda constitucional 96 de 2017, que trouxe o acréscimo do parágrafo 7º ao artigo 225, em que coloca uma exceção, né, daquilo que se considera tratamento cruel aos animais, se aquele tratamento cruel aos animais for feito no contexto de práticas desportivas dentro de uma manifestação cultural. Tá? Então, aqui nós temos, na verdade, é o que comenta a doutrina, uma afronta, né, do Congresso, aí, liderado pela bancada ruralista, em relação ao STF, por conta do entendimento do STF dado aqui nessa ADI. Então, nós encerramos nesse exato momento a nossa análise do meio ambiente da Constituição, análise sobre as normas que tutelam o meio ambiente de forma direta, ok? E vamos prosseguir daqui a pouquinho com a tutela do meio ambiente de forma indireta na Constituição. Então, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.